Pessoal, a velocidade síncrona, tá? É a velocidade de um motor trifásico, desprezando as perdas no eixo do motor, tudo bem? A gente pode chamar também de velocidade teórica de um motor trifásico, tudo bem? E o que seria isso então? Vamos entender? Por exemplo, vamos pensar que você está lá na praia, você pega, por exemplo, um barco, amarra uma cordinha lá em você, você segurando, e aí você começa lá a fazer um esporte radical no mar, beleza? Se o barco tiver 40 km por hora, qual que é a velocidade que vai estar lá tentando puxar você? 40 km por hora, beleza? Se a gente considerar então o sistema ideal, é que se o barco tivesse a 40 km por hora, que vai ser muito rápido lá pra você, dificilmente você não vai cair, beleza? Você vai estar recebendo esses 40 km por hora também acompanhando a mesma velocidade do barco. Outra análise prática. Se você tivesse, por exemplo, analisando uma usina, a água que desce na tubulação do sistema hidrelétrico, tá? Para que chegue até a turbina, gire o gerador para gerar energia. Se a gente considerar um sistema ideal, toda a velocidade da água que vem e passa pela turbina, 100% dessa velocidade vai ser aproveitada para girar a turbina, para gerar o gerador. E aí estaria gerando 100% da energia, aproveitando tudo. Maravilhoso, tá? Ou, por exemplo, no sistema eólico, se a gente pegar e considerar que o vento está numa velocidade X e ele está girando os aerogeradores, tá? 100% da velocidade do vento estaria sendo convertida em velocidade rotórica para ser gerada energia elétrica, tá? Isso daí são em condições perfeitas e ideais do nosso dia a dia. E isso se aplica ao motor na velocidade síncrona. É como se toda a energia aplicada ao motor estivesse sendo aproveitada em rotação no seu eixo. Tudo bem? Por isso que é chamado de velocidade teórica, pessoal. Que na verdade a velocidade síncrona é a velocidade do campo magnético girante internamente do motor, conforme você está vendo aqui. Quando entra a corrente trifásica, em que cada uma das fases está sendo defasadas em 120 graus, forma um campo magnético girante de 360 graus interno, que faz com que o rotor gire. O rotor está seguindo o campo magnético gerado pela corrente elétrica. É como se você que está sendo puxado pelo barco esteja seguindo a velocidade do barco. Ou que a rotação da turbina esteja seguindo a velocidade da água que passa por ela. Ou que os aerogeradores, as pás dos aerogeradores, estejam seguindo a velocidade do vento. Só que tudo aquilo que segue alguma coisa sempre tem o quê? Uma perda no meio do caminho, tudo bem? Por exemplo, você lá segurando, o que vai acontecer? A água vai gerar uma resistência muito grande e você não vai conseguir acompanhar exatamente a mesma velocidade. A água ela vai interferir na velocidade dos dois, tudo bem? Quando passa a água pela turbina, não é 100% da água que faz com que ela gire. E quando passa o vento pelo aerogerador, não é 100% do vento que vai conseguir gerar o trabalho de rotacionar as pás para que gere energia elétrica. No motor é a mesma coisa. Entrando ao campo ou a corrente elétrica defasada em 120 graus, ela vai tentar fazer o rotor acompanhar a mesma velocidade dela, que é a síncrona, que é perfeita, ideal. Só que o rotor, ele vai ter o quê? Alguma coisa acoplada nele que vai tentar segurar a sua rotação. E aí vai ter uma diferença da velocidade do campo magnético girante com a velocidade real do rotor, que se chama velocidade síncrona, e a real do rotor assíncrona. Tudo bem? Beleza? E aí a gente vai falar um pouquinho mais da assíncrona e escorregamento na outra aula. Beleza? Então síncrona é a velocidade real do campo magnético girante interno do motor. Beleza? Velocidade teórica de um motor trifásico, ok? Vamos calcular agora? Gente, o que determina a velocidade síncrona principal de um motor trifásico são duas coisas principais. Quais são? A frequência que está sendo alimentada de energia elétrica, que é a velocidade da corrente elétrica alternada, e o número de polos magnéticos internos do motor, tudo bem? Existem motores de 2, 4, 6 e outro número de polos que podem ser motores especiais, tá? Mas os mais comuns são de 2, 4 e 6 polos, tudo bem? Beleza? Então olha lá, quando a gente pegar um motor, se a gente quiser calcular a velocidade síncrona dele, a gente vai fazer assim: 120, que é uma constante, vezes a frequência da corrente elétrica alimentada no motor,
dividido pelo número de polos dele. O número de polos e a frequência que o motor deve trabalhar, tá tudo exatamente na placa do motor, pessoal. Perfeito. E aí, pessoal, por exemplo, 3 motores elétricos, um com 2, 4 e 6 polos. Qual que vai ser a velocidade síncrona, que seria a teórica perfeita dele? Seria essa daqui. 120 vezes 60 Hz, dividido por 2 polos. 120 vezes 60 Hz, dividido por 4 polos. E 120 vezes 60 Hz, dividido por 6 polos. Tá? E aí que velocidade você vai encontrar aqui, ó? 3.600, 1.800 e 1.200 RPM, que são os motores mais utilizados na prática no ambiente industrial, ok? Tranquilo? Agora, por exemplo, se você pegar e começar a analisar o trabalho desses motores em outros países, por exemplo, o Paraguai, que trabalha numa frequência de 50 Hz, o que vai acontecer? A velocidade síncrona desses motores vai diminuir, pessoal. Por quê? Porque fazendo o mesmo cálculo aplicado a 50 Hz, você vai ter ao invés de 3.600, 3.000, ao invés de 1.800, 1.500, e ao invés de 1.200, 1.000 RPM, tudo bem? Ou seja, se você pegar um motor do Brasil, enrolado, bonitinho, construído para 60 Hz, ligar numa rede elétrica de outro país que está em 50, o motor ele vai ter uma rotação bem abaixo do esperado e não vai ter o rendimento que você esperou. Tá? Assim como se você pegar um motor que foi projetado para 50 e trazer para trabalhar em 60, o que vai acontecer? Vai ter uma velocidade muito maior do que esperado. E em ambos os casos você pode ter problemas mecânicos e de funcionamento do teu equipamento. Beleza? Então antes de você trabalhar certinho e levar um motor de um país para o outro, verifique a frequência de trabalho daquele país, tá bom? E pessoal, a velocidade de um motor trifásico não funciona como muitas pessoas acreditam que seja. Por exemplo, quanto maior a tensão elétrica, maior a velocidade. Quanto menor a tensão, menor a velocidade. Não é exatamente assim, ok? A velocidade de um motor trifásico está totalmente diretamente proporcional à frequência da tensão elétrica que está sendo aplicada nesse motor, para que seja gerada uma velocidade em rotações por minuto, tá bom? Beleza? É lógico que para um motor funcionar, ele precisa ser alimentado por uma tensão, tudo bem? Mas quem controla realmente a velocidade desse motor é o número de Hertz, que é a frequência, para que gere as rotações por minuto, tá bom? Então vamos lá, por exemplo, um motor com 60 Hz, ele vai ter uma velocidade síncrona de quantos RPM? 1.800 se for 4 polos. E se eu colocar 30 Hz? Oh, metade, 900, tudo bem? Se eu colocar 50 Hz, 1.600 RPM. Se eu colocar 40 Hz, 1.200. Se eu colocar 20, 600. Se eu colocar 10, 300. Então, a velocidade ela aumenta linearmente conforme o aumento da frequência. Tudo bem? Isso a gente está falando da velocidade síncrona, tá bom, pessoal? Beleza? Ô Rodolfo, mas lá no meu painel industrial eu tenho 60 Hz com 380 volts, 440, 760, 220 volts. Eu não consigo variar essa frequência aqui. Ele sempre vai trabalhar na velocidade nominal, então? Exatamente. Se você não tiver um equipamento chamado inversor de frequência, na qual eu fiz várias videoaulas, pessoal, tem um card aqui em cima, ó, clica aqui, tem várias videoaulas sobre esse equipamento chamado inversor de frequência. Ele que consegue fazer essa variação de frequência para controlar a velocidade do motor. Então, se você não tiver o inversor, a gente não vai conseguir fazer esse controle de velocidade, porque quem controla é a variação da frequência. Por isso que o nome dele é inversor de frequência. Agora, será que a tensão tem que variar de acordo com a frequência também para manter um torque, manter um alto rendimento de potência mecânica no eixo do motor? Tem sim. A tensão ela acompanha a frequência para que esteja um torque constante e ele consiga executar o seu trabalho com qualidade. Mas aí é um assunto para uma outra videoaula. Pessoal, para quem não assistiu ainda a videoaula que fala sobre a velocidade síncrona, eu vou deixar um card aqui em cima. Se você clicar, você vai ver exatamente todos os aspectos sobre a velocidade síncrona de motores trifásicos, tudo bem? Lá eu disse o seguinte para vocês, que a velocidade síncrona é a velocidade perfeita dos motores elétricos trifásicos. É como se o rotor acompanhasse 100% a velocidade do campo magnético girante posto pela corrente elétrica trifásica defasada em 120 graus. Tudo bem? Só que na prática não é assim. Por quê? Porque todo motor tem algo acoplado ao seu eixo para que ele gire
tracione aquilo que está sendo pedido para que ele execute um trabalho, por exemplo, uma esteira, ou senão uma furadeira lá que está girando uma broca, vai estar em contato com o metal, vai oferecer uma oposição a essa velocidade, tudo bem? E a velocidade real do rotor, do motor, do eixo, ela vai se chamar o quê? Assíncrona, tá? E como que a gente calcula essa velocidade assíncrona, pessoal? A assíncrona vai ser a perfeita, que é o da corrente elétrica, do campo magnético girante, que é a assíncrona, tudo bem? Que você aprendeu a calcular na última aula, menos as perdas, tudo bem? E essa perda, ela tem um nome específico e técnico muito importante e que muita gente não sabe definir o que é o famoso escorregamento, tudo bem? Se lá na videoaula do Desafio 5 eu perguntei para você o que é escorregamento, a resposta é a seguinte: escorregamento é diferença, as perdas que é escorregamento, é diferença da rotação perfeita, que é a síncrona, com a real que está no eixo, que é a assíncrona, tudo bem? Pô, e o que causa escorregamento? Gente, o que causa as perdas na rotação de um motor? Quanto maior a carga que está acoplada nele, pessoal, é natural o quê? Que existe uma resistência à sua rotação, tudo bem? Pô, se eu pego um motor que ele tem 10 cavalos de potência mecânica, se eu coloco lá uma carga que gera 1 cavalo só de potência, ele vai ter facilidade em rotacionar. Por quê? Porque ele suporta 10, foi projetado para 10 cavalos. Agora, se eu colocar 10 cavalos, vai oferecer uma resistência muito maior à rotação do eixo do que a carga de 1. Então, o que define escorregamento? Quanto maior a carga no eixo, maior o escorregamento, que é a perda de rotação no eixo do motor. Tudo bem? Pô, outras coisas que podem estar gerando a perda: problemas no rolamento interno, tudo bem? Desgaste de peças, problema no acoplamento mecânico do motor, entre outras coisas, tudo bem? Por exemplo, o motor já recebeu muita sobrecarga, tá? E aí a vida útil foi indo para o espaço, e aí a perda de rotação vai ser maior, tudo bem? Mas diretamente, quando a gente fala de escorregamento, é exatamente o que? A velocidade perfeita menos a assíncrona. E o que provoca isso é o excesso de carga, e quanto maior a carga, maior a perda de rotação, que é natural. Tudo bem? E aí, pessoal, por exemplo, a gente chega na seguinte conclusão: se a velocidade síncrona é a assíncrona, que é a real do rotor, mais as perdas, se as perdas são a perfeita, a velocidade perfeita, que é do campo magnético girante, menos a real do rotor, como que a gente acha o escorregamento de um motor em RPM se eu sei que a rotação perfeita é 1800 e eu medi com o tacômetro lá no eixo do motor, está dando 1700? Muito fácil. O escorregamento, que é representado pela letra S, a gente vai fazer a perfeita menos a real do rotor. 1800 menos 1700 dá quanto? 100 RPM, ou seja, a perda de rotação no rotor do motor foi de 100 rotações por minuto, tá? No entanto, o escorregamento, na maioria das vezes, é representado em porcentagem, tudo bem? E aí, como é que você faz para achar? Muito fácil. Escorregamento, que é a letra S em porcentagem, vai ser 1 menos rotação assíncrona, que é a real do rotor, dividido por rotação síncrona, vezes 100% para gerar uma porcentagem. Se você não quiser vezes 100%, vai gerar um valor 0, alguma coisa. 1 menos 1700, que é a rotação assíncrona real do rotor medida, dividido pela perfeita, que é a da campo magnético girante, 1800. 1 menos isso aqui, vezes 100%. Quanto que deu? Um escorregamento de 5,55%, tudo bem? Que é a perda nominal de rotação quando a carga estava lá aplicada no eixo do motor. Outro problema, pessoal: e se eu já souber o escorregamento, por exemplo, 10%, analisar uma curva característica, entre outras coisas, e eu sei rotação síncrona, dá para achar a velocidade real desse motor no eixo dele? Dá. A velocidade real é a perfeita, que é do campo magnético girante, menos a perda de escorregamento, tá? Qual que é a perfeita? 1800, que é do campo magnético, menos qual que era a perda em porcentagem? 10%. 10% é 10 sobre 100, pessoal, tá? 10% de quanto que ele perdeu? 10% dos próprios 1800. Quanto que é 10% de 1800? É 180. Então, 1800 menos 180 deu uma rotação nominal assíncrona do eixo do motor de 1620 RPM. Tudo bem?
Então, rotação síncrona, velocidade perfeita. Rotação assíncrona, velocidade prática do eixo do motor, que realmente está aplicado lá no sistema que ele está tracionando, tudo bem? O que faz com que elas sejam diferentes? São a carga aplicada no eixo do motor que prende ele e não vai conseguir acompanhar exatamente 100% lá do campo magnético girante. E essa perda de rotação vai ser chamada de escorregamento. Tudo bem, pessoal? Quanto maior a carga, maior escorregamento. Se o motor está sem carga, escorregamento bem próximo de zero. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, para a gente fazer um cálculo da corrente nominal de um motor elétrico trifásico, nós precisamos ter um motor, não é verdade? Vamos colocar aqui uma situação onde um motor elétrico, então o nosso motor, ele vai ter uma potência de 30 cavalos. Então, a potência de 30 cavalos, eu vou definir alguns fatores aqui também, tá? Então, rendimento desse motor vai ser de 80%. E o cosseno φ desse motor, então o cosseno φ desse motor vai ser de 0,8 também, vai, 0,8. Bom, é claro que esses dados aqui são valores que eu coloquei da minha cabeça, mas depois você pode conferir os cálculos que nós vamos fazer com qualquer catálogo de qualquer fabricante, como VEG, SIL e assim por diante, tá? Bom, com base nesses fatores e sabendo, por exemplo, que a rede de alimentação do nosso motor elétrico trifásico será uma rede de alimentação de 220 volts, então a gente já consegue ter algum embasamento para poder fazer o cálculo e definir assim qual que será a corrente nominal desse motor. Eu vou ser rápido aqui, então vamos lá. Primeira coisa, considerando que a corrente nominal do motor elétrico trifásico ela é dada a partir da fórmula corrente nominal, ok? Vai ser igual a potência elétrica, só que essa potência é dada em watts, ok? Dividido por quem? Tensão dessa aplicação, então a tensão elétrica do sistema, vezes raiz de 3 por estar sendo tratado de um motor elétrico trifásico, vezes o cosseno φ dessa aplicação, desse motor elétrico, e também multiplicado então pelo rendimento desse motor elétrico, ok? Bom, vamos lá então. Tendo em mente então que a corrente nominal é o produto desses fatores e que o motor tem 30 cavalos de potência. Só que são 30 CV, 30 cavalos. A potência dada na fórmula tem que ser em watts. Não é isso? Bom, então o que nós vamos fazer aqui? Ó? Eu vou converter 30 CV, cavalos, em watts. Para isso, basta usar uma fórmula. Deixa eu apagar aqui. Eu multiplico por 736 e o produto dessa multiplicação vai converter, vai transformar para mim cavalos, 30 cavalos em watts, ok? Tudo isso aqui dividido por tensão elétrica, 220 volts nós determinamos. Então, 220 volts. Eu não vou colocar as unidades de medidas aqui não. Depois a gente coloca da corrente nominal. Vezes raiz de 3, que vai dar 1,73 alguma coisa aí, tá? Então já vou pôr aqui, ó, 1,73. Vezes o cosseno φ determinado como 0,8. Multiplicado então pelo rendimento que é 80%. Mas eu não posso colocar 80%. Sabemos que 80% equivale a 80 dividido por 100. Isso nos dá também 0,8, ok? Vamos lá então, 0,8 aqui. Bom, agora ficou fácil, na verdade? Vamos fazer o cálculo. A corrente nominal, então, vai ser... Vou pegar uma calculadora aqui para me ajudar a calcular rapidamente. Então, 30 cavalos multiplicado por 736, nós temos aqui, ó, 22.080 watts. Então, nós temos 22.080 watts dividido por... Vou fazer a multiplicação completa já, se você quiser fazer por partes, você fica à vontade aí, tá ok? Então, 220
vezes raiz de 3, 0,8. Então, multiplicando esses valores, aí nós temos 243. Deixa eu pegar os Gs aqui. 243, ok? Então, nós vamos ter aqui no produto final, a corrente nominal, então, será 22.080 dividido por 243. Então, nós temos que a corrente nominal dessa nossa aplicação, então eu vou dizer aqui embaixo, ó, a corrente nominal vai ser igual a 90,54. Então, 90,54, o quê? Amperes, né? Então, 90,54 amperes é a corrente nominal dessa nossa aplicação. Tudo bem? É assim, então, que nós calculamos a corrente nominal de um motor elétrico trifásico. Eu espero que você tenha gostado desse nosso vídeo rápido, intuitivo, para que você consiga definir a partir de agora a corrente nominal dos motores trifásicos, ok? Então vamos lá. A gente está falando de queda de tensão, né? O que é a queda de tensão? Porque a gente vai dimensionar um cabo pelo critério da queda de tensão, mas vamos entender rapidamente o que é queda de tensão. Lembra quando a gente estudou lá em eletricidade básica, eletricidade geral, sobre queda de tensão e também cabos elétricos, condutores? A gente, não sei se você se lembra, mas a gente tem o que a gente chama de resistência elétrica de um cabo elétrico, né? Por mais que ele seja um condutor, ele tem um valor bem pequeno de resistência. Só que o que acontece? Quanto maior é o comprimento desse cabo, né? Ou seja, a distância que esse cabo, o comprimento total dele, quanto maior é esse comprimento, maior o valor da resistência. E o que isso vai acontecer no nosso circuito? Vai existir um valor de queda de tensão. Por exemplo, se eu tenho um circuito 220 volts, essa queda de tensão, devido a essa resistência, vai fazer que lá, digamos que eu tenho a minha fonte aqui de 220 volts, né, o meu quadro, alimentando um circuito. Quando chegar lá na carga, se a queda de tensão for muito alta, eu não necessariamente vou ter os 220 volts lá na minha carga, ou seja, eu vou ter um valor menor que 220 volts. Então a gente precisa saber qual o percentual de queda que a gente pode considerar, eu já vou falar disso, tá? Para o equipamento funcionar e que a instalação fique ok, tá? Então, dependendo se o valor 220 volts que está na entrada chegar lá na carga um valor muito abaixo, o equipamento vai ter problemas de funcionamento, a corrente vai acabar subindo para manter o funcionamento do equipamento, tá? E aí isso daí vai dar problemas aí no seu dimensionamento nas suas instalações, beleza? Então esses são os problemas de você não dimensionar corretamente devido à queda de tensão, tá? Bom, então vamos mostrar na prática agora. Eu vou mostrar aqui para você, a gente vai fazer um exercício prático de como a gente dimensiona pela queda de tensão. Então, vamos lá, taca na tela aí, editor. Bom, então vamos entender um pouquinho aqui na prática, tá? Uma coisa que você tem que saber antes de saber a fórmula é saber que valor de porcentagem que você vai considerar na queda de tensão, né? Em outras palavras, quando eu falo 4%, eu considero, né? Por exemplo, eu tenho 220 volts chegando aqui no ponto de entrega, né? Quando eu considero uma queda de tensão de 4%, eu estou considerando que eu posso ter uma perda de 4% até chegar aqui nas minhas cargas, como a gente costuma dizer, de circuitos terminais, né? Que são tomadas, iluminação. Então aqui eu coloquei um quadro, uma analogia, né? Onde a gente tem, aqui é o ponto de entrega, seria da concessionária. Depois a gente tem um cabo alimentador chegando aqui e vindo até a medição, né? Pode ser o quadro de medição, o centro de medição, depende do projeto, né? E aí, da medição segue para o quadro de distribuição, do quadro de distribuição segue para as cargas, né? Onde no quadro você tem vários circuitos terminais, onde liga a iluminação, tomada, motor, enfim. E aí que está o segredo. Anderson, quantos por cento eu considero de queda de tensão? Depende de onde você for dimensionar, em que parte da etapa da instalação você vai considerar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou colocando aqui basicamente assim, ó, no alimentador que vem do ponto de entrega da concessionária até o centro de medição, até a medição, né, o relógio, o famoso relógio, a gente costuma utilizar 1% de queda de tensão. Da medição até o quadro de distribuição, 2%, tá? E
do quadro de distribuição até as cargas, até os circuitos terminais, 2%. A somatória total, aqui você pode ver que vai dar 5%, tá bom? Então se você olhar lá na NBR 5410, lá no item 627, tá? No item 627, até escrevi aqui embaixo, ó, 627, você vai ver que lá vão ter algumas regras, tá? Esse 5% é para, por exemplo, uma residência. Vamos dar um exemplo de uma residência, onde o fornecimento vem direto em baixa tensão, direto da rede da concessionária para o seu medidor. Mas tem situações que eu posso ter uma subestação interna, então eu posso ter um transformador próprio, eu posso ter um transformador da concessionária, ou eu posso ter um gerador. Nessas situações, você vai ver que aqui é 7%. Aí aumenta um pouco a queda de tensão aqui, tá? Aqui, ó, existe também o item 6272, tá? O item 6272, ele fala que, a norma, né, fala que a queda máxima de 4% é no máximo até 4% para circuitos terminais. Então, algumas situações você pode considerar 1% do ponto de entrega até o quadro de distribuição, mais 4% aqui nas cargas. É uma opção que você pode fazer. Eu costumo trabalhar e recomendo fazer dessa forma aqui, tá bom? Você poderia também considerar 2%, 3%, 4% aqui do quadro até as cargas, tá? No máximo até 4%. É importante você tomar cuidado, que às vezes você vai fazer o projeto ou instalar uma carga nesse trecho e você não sabe ao certo quanto que está tendo de queda de tensão daqui para trás. Então o 2% vamos dizer assim, é conservador, tá bom? Mas você como projetista pode usar 2, 3 até 4% no máximo, beleza? Então esse é um ponto. Agora vamos falar da fórmula, tá? Aqui é o seguinte, aqui a gente tem a fórmula ou equação, como você queira, né? Onde eu tenho o S, que é a seção do cabo, dividido por 2 vezes ρ, onde ρ é a resistividade do cobre, tá? Vezes o L, que é comprimento, vezes IB, que é a corrente de projeto, tudo isso dividindo pela V nominal, dividido, né, pela tensão nominal, vezes o ΔV nominal por cento. Esse ΔV nominal por cento é exatamente o percentual de queda que você vai considerar. Como eu dei o exemplo aqui, a norma permite até 4%. Então aqui você vai colocar o 4% que a gente falou, tá bom? Só para dar uma clareada, ok? Deixa eu até colocar aqui, ó. Só para não ficar dúvida, tá? O L é o comprimento em metros, o ρ é a resistividade do cobre, é uma constante, o valor é 1 dividido por 57. Algumas literaturas utilizam 1 dividido por 58, tudo bem, tá bom? Não tem problema. Você vai ver que os resultados são praticamente os mesmos. O IB é a corrente de projeto em amperes, o V nominal é a tensão nominal em volts, e eu tenho o V nominal, o ΔV nominal, faltou eu colocar porcento aqui, né? Queda de tensão admitida em porcentagem, tá bom? E o S é a seção do cabo em milímetros, que é o que a gente vai calcular e dimensionar, tá bom? Então, vamos fazer o cálculo agora aqui, tá? Vamos lá. Bom, então vamos lá. Eu vou colocar aqui no cantinho, vamos adotar, tá? Uma carga qualquer, que ela tem aí, vamos falar que ela tenha 6.000 watts, tá bom? A tensão de alimentação seria 220 volts. Eu vou considerar o máximo que a norma fala pra gente, que é 4%, tá? O nosso ΔV nominal vai ser igual a 4%, tá bom? Seria 4%. Então, o valor lá na fórmula que eu vou utilizar vai ser o quê? Vai ser o 4 dividido por 100, que na verdade vai dar 0,04, tá bom? Na fórmula é esse valor que eu vou colocar, beleza? Bom, então, uma carga de 600 watts, tensão de alimentação 220 volts, a máxima queda de tensão admitida é de 4%, 0,04, beleza? Então, vamos fazer aqui, ó, vamos pegar aqui e vamos colocar a nossa fórmula, tá? Então, a nossa fórmula, a gente acabou de ver que é o que, né? Ó, deixa eu colocar aqui. É o S, tá? Que é igual, deixa eu pegar de azul, vamos colocar aqui, tá? O S é o que? É o 2 vezes ρ, vezes L, que é comprimento, vezes o IB, que é a corrente de projeto. Tudo isso dividido pela V nominal, vezes o ΔV
nominal por cento, tá bom? Então aqui a gente tem a fórmula. Agora se a gente for substituir, tá? Vamos substituir aqui, eu vou ter o 2 vezes, eu não vou colocar o ρ por enquanto, daqui a pouco eu explico para você por quê, tá? Eu vou ter 2 vezes o ρ, daqui a pouco a gente chega nele. O comprimento eu esqueci de falar para vocês, tá? Mas aqui a gente vai considerar o comprimento 90 metros, tá? 90 metros é o comprimento, eu esqueci de falar disso, peço perdão. Mas vamos lá, 2 vezes o ρ, daqui a pouco a gente vai para ele, vezes o 90, vezes o IB. O IB a gente não calculou aqui, né? Mas seria 6.000 dividido por 220. Eu vou até calcular com você aqui na minha HPzinha no celular, tá? Seria 6.000 dividido por 220. Eu vou ter uma corrente aí de 27,27. Então eu vou colocar aqui em cima, tá? IB igual a 27,27 amperes. Beleza? Então esse é o meu IB, ok? Então vamos voltar aqui, ó, tá? 2 vezes ρ vezes vezes o comprimento, que é 90, vezes o IB, que a gente viu que é 27,27. Então 27,27. Tudo isso eu vou dividir por quem? Tensão nominal. Tensão nominal no nosso caso é 220 volts. 220 volts vezes o ΔV nominal, que é o quê? É o 0,04 lá que a gente tinha calculado, que é o nosso 4%, tá? Então voltando aqui, deixa eu posicionar bonitinho para você. Aqui, ó, 0,04. Tá faltando uma coisa aqui, né? Tá faltando o ρ, certo? E o ρ, eu falei para você que o ρ, deixa eu abrir uma observação aqui, ó. O ρ, ele é igual a 1 dividido por 57. Esse 1,57 é como se a gente tivesse ele aqui multiplicando. O 1 em cima, lembra na regra de matemática, né? Que o 1 multiplicando qualquer número, você não precisa pôr o número 1, né? Você pode esconder ele. Então é como se eu tivesse o 1 dividido por 57, tá bom? Por isso que eu pulei o ρ. É como se eu tivesse o 2 vezes 1 vezes 90. E aqui embaixo é como se eu tivesse aqui, ó, o 57 multiplicando 220. Beleza? Eu deixei para falar isso depois, porque às vezes pode causar um pouco de dúvida, tá bom? É como se eu tivesse o 1 aqui, ó, 1 dividido por 57 multiplicando. Beleza? Então eu faço a conta agora. Eu vou multiplicar todo mundo aqui em cima, todo mundo aqui embaixo, depois eu faço a divisão, tá? Então vamos pegar aqui a caneta vermelha e vamos fazer aqui na nossa HP, tá bom? Ó, eu vou colocar aqui o 2 vezes 90. Eu vou acelerar o vídeo para ser mais rápido, para você não perder tanto tempo, tá? Aí, eu calculei, o resultado aqui deu 9,78, tá? Então aqui, ó, 9,78 o quê? Milímetros quadrados, tá? Deixa eu tirar HP daqui. Então deu 9,78 milímetros quadrados. Existe cabo dessa seção em valores comerciais? Não. Então nesse caso eu vou subir para a bitola, eu vou colocar uma seção acima para um valor comercial, que é o cabo de 10 milímetros quadrados, tá? Então esse aqui vai ser o cabo dimensionado pela queda de tensão. Então esse aqui é o dimensionamento de um cabo pelo critério da queda de tensão para uma carga de 6.000 watts em 220, entendeu? Então é assim que você deve calcular. É uma das formas, é a forma que eu recomendo que você utilize. Existem outras fórmulas, mas é uma forma que eu recomendo aí que você pode estar trabalhando e executando aí nos seus projetos.